Muito boa noite, meus cumprimentos a todos aqueles que comparecem, seja aqui ao vivo, para esta nossa explanação da série Caminhando pela Lei 6.015, seja que venham a assistir futuramente, em forma gravada, essa nossa exposição. Quero agradecer muitíssimo a Arpen do Estado de Goiás, o que faço na pessoa de seu presidente, Dr. Alain Lourenço Nogueira, e de sua vice-presidente, a doutora Evelyn Aida Tonioli Valente, pela oportunidade que me concede de poder utilizar para esses nossos pequenos estudos o prestigioso apoio da página eletrônica no Instagram da Arpen Goiânia. Os senhores sabem a nossa pretensão aqui com este Caminhando pela Lei 6.015 é ir revendo paulatinamente, gradualmente, passo a passo, os dispositivos da Lei 6.015. A proposta inaugural foi feita pela registradora civil do Estado do Ceará, na cidade de Trairi, a doutora Thaís Mortielli de Castelo Branco, e o projeto era voltar a dedicar um pouco de atenção aos dispositivos legais que entraram em vigor com essa lei nossa, que é de 1973, no ano de 1976. Portanto, já vão lá várias décadas de vigência da lei, e isto é que justifica o nosso cuidado em voltar a cuidar desse assunto. Quero aproveitar aqui para saudar o Dr. Bruno Quintiliano, que vejo que também entrou aqui na nossa exposição para assisti-la, e a minha estimada amiga, Carolina Alice Neri, que me deu a honra de participar de um livro de que eu fui coordenador. Muito bem. Dentro desse projeto, que é um projeto, como vemos, de caminhada mesmo pela lei, hoje nós vamos começar a tratar do tema da habilitação para o casamento. Vamos começar porque não será possível terminar dentro de um projeto, de uma exposição que seja acomodada a um tempo de cerca de meia hora, não muito mais que isto, porque todos nós temos muitos afazeres e não convinham aulas muito longas, muito largas, então é melhor parti-las em várias exposições. E esse é o caso. O tema da habilitação, que na Lei de Registro Público é objeto dos artigos 67 a 69, inclusive, é muito vasto. Então nós faremos análise dessa matéria ao largo de 2 ou 3 aulas, enfim, o nosso problema não é a pressa para examinar, é dentro do espírito de uma certa concisão no tratamento do assunto, examinarmos com o vagar merecido. E essa matéria merece efetivamente um tratamento bem medido, bem pensado. Por vários aspectos que nós vamos tentar desvendar ao longo dessa exposição. Para logo, o que quer dizer habilitar? De onde vem essa palavra? O que se quer dizer com isso? O que significa, no fundo, a habilitação? Aliás, não só a habilitação para o casamento, a habilitação matrimonial, mas a habilitação em geral para o direito. Por exemplo, a habilitação para a condução de veículos automotores, ou a habilitação do cessionário em um determinado processo, ou a habilitação de um credor em uma execução coletiva, em uma recuperação judicial, a habilitação dos sucessores, quando há a morte de uma das partes no processo. Tudo isto tem um significado comum, um núcleo comum, que se desvenda desde a própria origem do nosso vernáculo habilitação. Como a maior parte das palavras da língua portuguesa, a palavra habilitação tem uma origem latina. Deriva de um substantivo latino,
habilitas, habilitatis, uma palavra de terceira declinação latina, feminina, que significa aptidão. E essa palavra habilitação, com essa raiz, habilitas, habilitatis, nos dá exatamente uma série de outras palavras que temos na língua portuguesa ligadas a essa raiz. Por exemplo, a palavra habilidade. Habilidade, de certo modo, é quase como que um sinônimo de aptidão. Por sua vez, essa palavra habilitas, cujo genitivo é habilitatis, provém de um verbo latino, o verbo habeo, infinitivo habere, que é o nosso verbo ter, ou se quisermos mais exatamente, é o nosso verbo haver. Então, é por isso que se fala em latim habilitas ad, ou seja, no sentido de dizer, está habilitado para alguma coisa, estar apto para alguma coisa, ter habilidade para fazer alguma coisa. Por exemplo, ter habilidade para conduzir veículos, ter aptidão para fazê-lo. Quando nós vamos contratar alguém, por exemplo, os advogados, a doutora Carolina vai contratar alguém para auxiliá-la no escritório de advocacia, ela vai perguntar se a pessoa está habilitada a enfrentar o serviço. Quando os registradores vão contratar um cooperador para ser escrevente no cartório, olha, o senhor está habilitado para enfrentar esse serviço? Ou seja, vai verificar o conjunto de aptidões, eventualmente até mesmo a vocação que alguém tenha ou deixe de ter para trabalhar em uma determinada função. É isso que é a habilidade, a aptidão. E é isso que é a habilitação. Verificar se o objeto dessa consideração, o objeto da habilitação, é realmente algo que está apto para alguma coisa. No que diz respeito, pois no primeiro momento a considerar com a habilitação, e já antecipando algo que é próprio da habilitação matrimonial, não é que a habilitação constitua a aptidão ou habilidade. A habilitação é um processo que verifica, ou seja, para usar a linguagem mais jurídica, que declara, depois de aferir, a existência da aptidão ou habilidade. Então, habilitar significa reconhecer, declarar a aptidão, declarar a habilidade, portanto, a conveniência, o atendimento aos requisitos de uma situação que se está a considerar. Muito bem. A nossa habilitação para o casamento vem prevista de maneira conjugada em 2 diplomas normativos, ou seja, na nossa ordenação normativa, ela se integra em 2 conjuntos de normas. De um lado, o Código Civil Brasileiro, que tem uma referência específica em um dos seus capítulos, a partir do artigo 1525 em diante, ao tema da habilitação. Embora já haja uma referência anterior sobre a qual nós vamos também tecer algumas considerações. Mas, relativamente propriamente ao processo de habilitação, é isso que nós vamos cuidar aqui, do artigo 67 a 69, o nosso objetivo não é comentar o Código Civil, nós vamos aproveitar as normas do Código Civil para alguma referência de conteúdo relativamente ao nosso tema principal, que é o processo de habilitação que está previsto na Lei de Registros Públicos. Mas, como eu dizia, esse processo de habilitação deveria ter um sentido, uma finalidade, um elemento teleológico bastante claro e estabelecido, que era o de considerar a aptidão dos cônjuges, dos nubentes, então, né, para o casamento, dada a importância do casamento para a ordem social. O casamento é o fator constitutivo da célula máter da sociedade, que é a família. Então, o Estado, o legislador humano, dando-se em conta
da importância do casamento, de assegurar com o casamento a constituição da família, e porque reconhece que a família tem o papel de ser a célula-mãe da sociedade, é preciso constituí-la adequadamente, faz com que haja um certo controle de alguma coisa, ou seja, controle, que nós vamos ver adiante do que se trata, para a aptidão dos nubentes a esse casamento. Bom, e é claro que um Estado que reconheça a importância da família para a ordem comunitária e que reconheça a importância do casamento para a constituição regular da família, teria que fomentar essa habilitação. É exatamente este o ponto. Aliás, alguns autores têm mencionado essa circunstância de maneira muito aguda. Quando o próprio Estado, e talvez aqui abdicando da inclinação constitucional de que deveria estimular a conversão das uniões estáveis, das uniões fáticas em casamento, começa, no fundo, a equivaler a união de fato ao próprio casamento, ele, no fundo, não só desestimula aquilo que ele deveria estimular, se ele faz uma legislação exigindo o processo de habilitação, porque ele reconhece a importância do casamento. Se ele, entretanto, não faz equivaler ao casamento as uniões de fato, ele já não está mais propiciando, já não está mais fomentando aquilo que ele, à origem, entendeu que era importante. Não só. O desembargador Vicente Abreu Amadei, que muitos dos senhores provavelmente conhecem, ao menos de nome, uma autoridade jurídica importante, desembargador aqui em São Paulo, certa vez me fez notar que, ao fundo, hoje o processo de habilitação vem mesmo sendo, em grande medida, desestimulado. Por quê? Porque ele, salvo uma regra que nós vamos considerar em breve, do parágrafo único do artigo 1512 do Código Civil, ele apresenta um custo. Ele tem um dispêndio efetivamente pecuniário, salvo a situação do parágrafo único do artigo 1512, ele tem um dispêndio temporal, ele tem um dispêndio de esforços, e as pessoas às vezes, bom, então não vamos fazer nada disso. Se é a mesma coisa, a união de fato e o casamento, por que é que eu vou despender aqui as minhas forças para tempo, dinheiro, empenho pessoal, para conseguir o mesmo efeito que eu obtenho sem precisar fazer nada disso? Então, o que ainda é um aspecto sociológico que teria que ser considerado, que é a circunstância de que existe ainda uma certa ideia do casamento religioso, e o casamento religioso reclama, na maior parte das vezes, se não inteiramente, na maior parte das vezes, que haja também o casamento civil. Então, isto é que fomenta um pouco ainda a busca do casamento civil e, portanto, a busca do processo de habilitação. Mas é algo que nós vamos ter que acompanhar ao longo do tempo, porque na medida em que se desconstrói o casamento, se vai desconstruir também o processo de habilitação. Bom, o que eu referi do parágrafo único do artigo 1512 do Código Civil, está aqui na tela do meu outro computadorzinho aqui, que diz isto: habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custos, e aí vem a situação, a hipótese pessoal em que isso se admite, de estado econômico que isso se admite, para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Pronto. Então, há uma faixa de isenção, de imunidade de pagamentos pecuniários para o processo de habilitação. A lei não fala, ou seja, a lei de registros públicos, e tampouco a lei aqui, o Código Civil, nos artigos 1525 e seguintes, não fala propriamente em processo de habilitação. Fala apenas em habilitação. Mas a habilitação aqui é um processo. E como é que nós temos que entender isso? Há uma visão, digamos, quase que uma perspectiva dos registros, que é a chamada perspectiva processualista do registro. Ela não nega, longe disso, que haja um caráter substantivo a considerar no exercício da
das funções registrais, das atividades registrais, mas ela começa a reconhecer que o registro é, em muito, um processo. Um processo com procedimentos, é um processo, ou seja, uma relação jurídica entre os interessados e o registrador, e essa relação jurídica está sujeita a determinados procedimentos. Então, por exemplo, temos aqui um paralelo fora do registro civil das pessoas naturais. Antes de falarmos, pois, do processo de habilitação. Existe um procedimento para o processo registral no ofício imobiliário de qualquer título que se apresente. Então, apresenta-se o solicitante com uma escritura pública, vai ali ao cartório de registro e ele diz, olha, eu quero que se registre esse título. E a partir daí se desencadeiam várias fases até que ele consiga o registro, que se chama de registro permanente, registro definitivo, que é o registro que ele buscava lá no início, quando ele apresentou o título para o cartório. Então, há uma fase que é a fase da prenotação, depois vem a fase da qualificação do título, exame do título em relação também aos dados constantes da matrícula, da transcrição do imóvel, até que no final o registrador vai decidir se pode ou não pode registrar esse título. Caso em que, na primeira hipótese, ele registra o título, na segunda ele devolve, e se ele devolver sem registrar, portanto que é o que se chama de qualificação negativa, então esse processo pode andar, ir à frente, tramitar aí como um processo que vai ter caráter misto, começa no cartório e termina no judiciário, como processo cognitivo, em que o juiz vai proferir uma decisão sobre esse chamado processo de dúvida registral. E a mesma coisa se passa no registro civil das pessoas naturais. Nós já vimos há pouco o tema do nome. Ou seja, pode dar-se o caso de que o interessado queira, insista tanto em uma alteração de nome, ou que se aponha um nome a uma pessoa, o registrador acha que o nome é ridículo, o interessado acha que não é. Ou seja, a partir daí pode ocorrer a suscitação de um processo de dúvida. Ou seja, se põe à mostra que esses atos não são instantâneos. Embora eles tenham um elemento substantivo inegável, embora haja uma parte de direito substantivo que vai nos dizer quem é que tem direito ao nome, quem não tem, quem é que tem, que títulos podem ingressar num registro ou não, quais são os aquisitivos. Isso é matéria de direito substantivo, estejam ou não presentes na lei de registros públicos, estejam ou não presentes no Código Civil, é matéria substantiva. A descrição de um imóvel é matéria substantiva, o conceito de pessoa é matéria substantiva. Ou seja, não se nega que o direito registral, em qualquer de suas categorias, possua uma parte importante, relevante, que diz respeito ao direito chamado direito material, ao direito substantivo. Mas isso não exclui que haja um processo com seus ritos, com seu procedimento esse previsto em lei. E o processo de habilitação é isto mesmo. Embora a lei não diga que é um processo, a habilitação é um processo. E é um processo com previsão até mesmo de atuação judicial, como sabem, e que nós vamos ainda ter a oportunidade de considerar aqui. Portanto, vamos avançando nisto. É um processo de caráter administrativo. Bom, aqui se põe uma primeira discussão muito interessante. Mal ou bem, nós temos que nos curvar a uma realidade de direito consuetudinário, para não dizer que aqui nem se trate propriamente de um costume, em sentido estrito, mas de um uso praxista. Eu vou explicar a situação de São Paulo. Com a entrada em vigor da Lei de Registros Públicos, houve também a edição de um diploma estadual aqui em São Paulo, que atribuiu ao corregedor permanente dos registros civis a tarefa de julgar as habilitações quando elas chegassem por impugnação a seu conhecimento. Isto fez com que os recursos que possivelmente iriam para uma seção jurisdicional do Tribunal de Justiça de São Paulo passassem a ser recursos para a Corregedoria Geral. Portanto, atribuiu-se aí a ideia de uma jurisdição de caráter administrativo e não de uma jurisdição contenciosa.
Contra, por exemplo, a opinião de alguns autores. O Wilson de Souza Campos Batalha, que tem um interessantíssimo livro, já antigo, de comentários à lei de registros públicos, um trabalho muito cuidadoso, elogiável, diz que a jurisdição é contenciosa. Ou seja, que quando há impugnação, o processo de caráter, que ele nem diz que é de caráter administrativo, diz que é de caráter de jurisdição voluntária, se torna contencioso. Essa não é a posição, por exemplo, também outro autor importante, este mais moderno, Márcio Martins Bonilha, filho, que sustenta que o processo é administrativo, pelo menos em São Paulo. Ou seja, o que na verdade ocorre, o que na verdade deve merecer atenção? É que nós estamos utilizando muitas vezes as normas de direito organizatório, que são normas locais, são normas dos estados e do Distrito Federal, organização da justiça, para a partir dessas normas definir a natureza do processo de habilitação. Em vez de fazer-se exatamente o contrário, a partir do processo de habilitação, entender que as normas organizatórias das justiças locais convenham com essa natureza do processo correspondente. Em todo caso, parece, a mim pelo menos, tenho eu o firme entendimento de que esses processos registrais sejam processos que se decidam inteiramente pelo registrador, sejam processos que se decidam com previsão expressa de remessa ao judiciário, são processos de caráter administrativo, são jurisdições administrativas. E aqui entra uma distinção relevante. Normalmente nós temos, em sentido próprio, só a jurisdição contenciosa. Antigamente, sequer se falava muito claramente em jurisdição voluntária, sem antes deixar de fazer uma ressalva. Olha, aqui se chama de jurisdição, mas verdadeiramente não é jurisdição. Jurisdição voluntária não é jurisdição. Jurisdição verdadeiramente é contenciosa. Pois bem, isso na verdade acabou sendo superado pelo usus loquendi, ou seja, pela maneira de falar, não só dos profanos no direito, mas até mesmo dos juristas. Hoje, se nós apanharmos uma estrada aí do país, vamos encontrar que a estrada está sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem, Departamento Nacional, jurisdição. Fala-se em jurisdição tributária, jurisdição da Polícia Federal. Ou seja, a palavra jurisdição acabou abrangendo todas as circunstâncias em que haja uma delimitação de competência, especialmente, ou de atribuições, especialmente delimitação territorial ou geográfica. Pois bem, então hoje se admite, hoje já se fala em jurisdição voluntária sem fazer-se a ressalva de que a expressão está mal empregada. Acontece que o que não é comum, esse é o ponto, o que não é comum é distinguir, depois de fazer o discrimen entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária, é distinguir ainda dentro da jurisdição voluntária uma jurisdição voluntária propriamente dita e uma jurisdição que se diz administrativa. Curiosamente, parece-me que os estudiosos dos registros públicos estão muito aptos a entender essa distinção entre jurisdição voluntária e jurisdição administrativa, que, volto a dizer, não é muito correntia entre nós. E a solução me parece muito clara. Na jurisdição voluntária, o processo em que se decide essa jurisdição voluntária não está sujeito, em regra, a um controle de jurisdição contenciosa. Salvo que a lei, eventualmente uma lei pode dizer, olha, aqui caberia. Mas normalmente isso não ocorre. Vamos dar um exemplo aqui. Suponho que algum advogado ingresse com um processo para buscar a interdição de alguém. Uma pessoa que ele quer interditar, portanto. Move a ação e o juiz do processo examina, verifica, olha, a imputação aqui é de prodigalidade, que ele não sabe o valor do dinheiro nem nada, mas eu fiz aqui a audiência, submeti a perícia e todo mundo está dizendo que ele tem consciência adequada do dinheiro, não está gastando demais, não parece que seja caso de decretar a interdição. E julga esse processo. Julga improcedente a pretensão ou indefere a pretensão, como quer que seja, qualquer coisa do gênero. Bom, não é possível a partir daí, claro, caberia recurso
dessa sentença, mas não é possível controlar essa decisão, que é de jurisdição voluntária, por meio de um processo contencioso. Eu vou aproveitar para cumprimentar aqui a doutora Mônica Macedo Dalla Vecchia, presidente da Noreg Paranaense, que me honra aqui com sua presença. Então ele não pode controlar, não há como controlar por meio de um processo contencioso. Diversamente, imaginem, e isso é textual na Lei de Registros Públicos, um processo de dúvida que é julgado administrativamente não impede, a lei claramente que não impedirá um recurso ao processo contencioso para atacar essa decisão da dúvida. A própria decisão da dúvida pode ser atacada por um processo contencioso, por exemplo, por um mandado de segurança. O juiz do processo de dúvida errou completamente. Eu não vou recorrer dessa sentença para o órgão administrativo superior, não. Eu vou impetrar diretamente um mandado de segurança contra o ato do juiz. Então é possível, ao contrário do que ocorre na jurisdição voluntária, controlar a decisão do processo administrativo por meio de ações contenciosas. É isso que nós fazemos habitualmente. Se eu saudar aqui a professora Isabela Bicalho Xavier, muito obrigado pela presença. É perfeitamente possível. Isso ocorre quantas vezes aí nos julgamentos, por exemplo, tributários, no Tribunal de Impostos e Taxas, há uma decisão administrativa, o interessado impetra uma da segurança contra a decisão, contra uma decisão do Tribunal de Contas, contra uma decisão do Departamento de Trânsito. São exercícios de jurisdição administrativa. Portanto, também o processo de habilitação é de jurisdição administrativa. Eu volto a dizer aqui, não é muito comum esta distinção entre jurisdição voluntária estricto sensu e jurisdição administrativa. Em geral, as pessoas se valem daquela referência que é atribuída a Zanobini, a Guido Zanobini, no sentido de que esses atos são de administração pública e de interesse privado. E, portanto, cai tudo nesse cadinho comum. Isso, na verdade, há distinções a apontar. Um autor italiano importante, Enrico Redenti, faz essa distinção. E já fez há muitos anos, há várias décadas que ele apontou essa distinção. E aqui é possível, por exemplo, no famoso livro do professor José Federico Marques, sobre ensaios sobre a jurisdição voluntária, também encontrar ali, respingar alguns aspectos em que se pode reconhecer essa discriminação. Em todo caso, então, fica afirmado aqui por mim, a minha posição pessoal, de que o processo de habilitação é um processo de jurisdição administrativa. Jurisdição administrativa, não de jurisdição voluntária. Mas, reitero, essa é a minha opinião pessoal. Há quem diga que é de jurisdição voluntária, parece que a maior parte, sem distinguir a administrativa da voluntária, e há até mesmo quem, como eu disse, uma autoridade como Wilson de Souza Campos Batalha, que há algum tempo, é possível que depois tenha mudado de posição, não sei dizer, o livro que eu tenho aqui é bastante antigo, que sustenta que é de jurisdição contenciosa eventual, quando a habilitação deva ser julgada pelo juiz em virtude de uma impugnação. Mas muito bem, já nos encaminhando aqui para respeitar o horário estabelecido, vou ultrapassar só um pouquinho, vamos antecipar aqui o de que se cuida no processo de habilitação. Meus cumprimentos ao prezado Dr. Silmar Lopes. Meus cumprimentos. O de que se cuida aqui como elementos gerais. Depois nós vamos ver um tanto mais de maneira especificada. No processo de habilitação. A matéria do processo de habilitação, como nós já tivemos ocasião de dizer ao início aqui da nossa explanação, é, portanto, verificar a aptidão dos nubentes para a caracterização do casamento. E, dentro dessa situação, o que faz o registrador civil, e igualmente aqueles que intervêm no processo, seja obrigatoriamente, por exemplo, o representante do Ministério Público, seja o juiz, eventualmente, se houver uma impugnação, ou algum impugnante, é verificar o conjunto de 3 coisas possíveis: capacidade matrimonial, impedimentos matrimoniais e causas suspensivas do casamento. Meus cumprimentos aí à doutora Isolda Silos. Muito obrigado pela presença.
Bom, eu quero cumprimentar todos, é que alguns eu talvez não ligue o nome às pessoas, mas sintam-se todos sempre saudados com muito respeito por mim, por favor. Bom, os dois primeiros, capacidade e impedimentos, é a linguagem atual do código, antigamente eram chamados de dirimentes. A capacidade era o dirimente absoluto e os impedimentos eram as causas dirimentes relativas. E agora nós temos, então, a capacidade matrimonial, impedimentos e causas suspensivas. Três coisas que vão ser examinadas no processo de habilitação. É isso que o registrador civil vai ver. Então, tem uma lista indicada na lei. Então, o que é a capacidade matrimonial ou capacidade conjugal? Bom, é a capacidade genérica para o casamento. Nós vamos ver isso na próxima semana, vamos ver como é que o Código Civil diz que se indicam esses elementos da capacidade matrimonial. Por agora, nós estamos fazendo só uma análise, digamos, aproximativa. Capacidade genérica. Capacidade, por assim dizer, para casar com qualquer pessoa. Então, vai verificar se esses nubentes têm capacidade para casar com qualquer pessoa, não um com o outro, qualquer pessoa. Bom, ultrapassada essa fase, que correspondia, portanto, ao tema dos dirimentes absolutos, ou das causas dirimentes absolutas, ele passa a examinar os impedimentos. Também estão na lei. Nós vamos ver o rol disso na próxima semana, daqui a 15 dias, ou ainda na aula subsequente. Isso nós vamos ver, dependerá do andamento. Esses dirimentes, chamados relativos ou impedimentos, têm uma especificidade. Já não é que Tício e Semprônia vão examinar-se se eles têm capacidade genérica. O Tício para casar com qualquer pessoa, a Semprônia para casar com qualquer pessoa. Não. Os impedimentos vão verificar se o Tício pode casar-se com a Semprônia. Essa é a história. Muito bem, o Tício pode casar-se, Semprônia pode casar-se. Passamos a primeira etapa na habilitação. Segunda etapa é verificar se o Tício pode casar-se com a Semprônia. Impedimentos, dirimentos relativos. E aí nós vamos para as causas chamadas de não dirimentes ou causas suspensivas. Então, o de que se cuida aqui não é de saber se o Tício pode casar-se com a Semprônia, mas saber se o Tício pode casar com a Semprônia agora, ou se tem que esperar algum tempo. É isso. É isso que nós vamos ter que ver. Portanto, examinamos capacidade, impedimentos e causas suspensivas. São as três coisas que vão ser objeto do processo de habilitação. É interessante o seguinte, que eu queria aqui encerrar essa exposição, desculpe estar ultrapassando um pouco o tempo habitual, mas para dizer, o registro civil, eu tenho feito essa observação várias vezes, insistido nisso, ele tem uma importância social superior aos demais registros. Não tem a importância econômica superior, por exemplo, ao registro de imóveis. Não tem a importância econômica superior ao registro de documentos, provavelmente sequer o registro das pessoas jurídicas. Mas, do ponto de vista social, é o mais importante dos registros. Mas essa importância do registro civil, ela está, em certa medida, um pouco demandante para o reconhecimento social, ou seja, para que a comunidade se dê conta dessa importância, ela depende muito do reconhecimento dessa mesma importância, ou seja, a retomada de consciência, a reconscientização dos próprios registradores civis. São eles que têm que começar a considerar a importância da sua função. O que eu quero dizer agora? Se esse processo de habilitação, seríssimo, gravíssimo, importante para que o casamento possa realizar-se e portanto, estabelecer como um fundamento para a constituição regular da família que eu já disse é a célula máter, a célula mãe da sociedade. Sem que haja famílias bem constituídas, a sociedade se desagrega, se é a lição da história, se desconstrói, se destrói. Então, é preciso que o registrador civil não se leve a burocratizar o processo de habilitação como algo sem importância, como algo que se delega a outro para fazer. Examina aí, está tudo em ordem, está bem. Ou seja, claro que não se quer aqui fazer do processo de habilitação uma série de obstáculos formalistas, etc., rituais. Não. É ter a exata consciência da relevância, da importância do processo de habilitação.
Depois, quando eu tenho consciência da importância daquilo que eu estou fazendo, eu começo a ter consciência da minha importância, não da minha importância como pessoa, não, da minha importância como profissional, com o exercício de uma função político-social. E a doutora Mônica diz algo, eu comentarei a seu tempo. Não vou responder a esta interessantíssima observação da doutora Mônica hoje, mas podemos ver isso adiante. Na verdade, eu não me indisponho com o que ela está dizendo, não, porque tenho dito várias vezes aqui que, infelizmente, o registro civil está sofrendo uma série de experiências burocratizantes, né? Prestação de informações aqui e ali, virou um órgão estatístico. E, bom, deixemos isso uma outra oportunidade, tratarei desse assunto. Mas por agora, o que nós precisamos, e até para enfrentar esse tipo de situação, doutora Mônica, até para enfrentar isto, essa revolta adequada, é importante que todos tivessem consciência disso. Há um autor importante, contemporâneo, já falecido, que disse certa vez uma coisa curiosa. As mudanças sempre pressupõem que se tome consciência da possibilidade da mudança. Nós só conseguimos mudar alguma coisa, a não ser que haja uma mudança ocasional, acidental, quando nós tomamos consciência dos problemas e queremos mudar, queremos resolvê-los. Em grande medida, esta burocratização, essa administrativização dos registros públicos, em particular do registro civil, transformado muitas vezes em funcionário público prestador de informações estatísticas para a administração pública, deve-se, na verdade, a uma certa perda de consciência ao longo do tempo da importância da função. E essa perda, não castiguemos demais os registradores civis, não. Esta perda da consciência se deveu muitas vezes, em alguns casos, a situação quase de indigência em que se colocaram os registradores civis. Foi tamanha a necessidade econômica desses cartórios para sobreviverem que eles começaram a aceitar incumbências com a vã expectativa de que conseguiriam obter o vil metal que lhes faltava e que lhes era justo. Mas o vil metal era justo como retribuição das funções registrais e não para prestar outras funções. Bom, mas eu não quero me afastar do tema da habilitação para encerrar assim a nossa exposição de hoje, que já passou do tempo que normalmente se constitui. Nós vamos prosseguir nesse assunto, vamos examinar daqui a 15 dias ainda esse artigo 67. Eu nem tive a oportunidade de ler esse artigo hoje, fiz apenas um acercamento global do tema, e vamos, ao mesmo tempo, ir cotejando com o tema como ele está tratado no Código Civil. Eu suponho que a revolta da doutora Mônica deva também estar ligada ao muito frio que deve estar fazendo hoje em Curitiba, porque se aqui em São Paulo, ou como eu estou aqui nas proximidades de São Paulo, na ribeira ou na barreira do rio Tietê, está a 8 graus de temperatura, eu imagino quanto deve estar em Curitiba, deve estar muito baixa a temperatura. Bom, pessoal, muito obrigado pela honra que me concede, a alegria de nós continuarmos a falar dos registros públicos. Voltamos daqui a 15 dias. Eu quero agradecer muitíssimo ao Dr. Alain Lourenço Nogueira, novo presidente da ARPEN de Goiás, ao Dr. Bruno Quintiliano, que foi quem me aceitou pela primeira vez aqui na ARPEN Goiana, e também a minha querida amiga Evelyn Aida Tonioli Valente, hoje vice-presidente da ARPEN de Goiás. Cumprimento a todos aqueles que estiveram aqui presentes, em particular a doutora Isabela, a doutora Mônica, a doutora Carolina e ao doutor Silmar, quem conhece, e a Isolda também, por me honrarem assim, me prestigiarem com esta presença. E vamos estudando. A única forma que temos de mudar um quadro de desconstrução do registro civil é tomada de consciência, estudar. Antigamente,
Era um lema conhecido dos beneditinos, ora et labora, ou seja, rezar e trabalhar. Hoje o nosso estudo deve ser assim, livro na mão e joelho no chão, porque dependemos sempre de Deus para as mudanças adequadas de que temos necessidade. Muito obrigado a todos e até dentro de 15 dias, se Deus assim permitir.